Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro encontro, nosso primeiro episódio de muitas conversas aí que a gente vem tecendo ao longo do tempo. Eu sou a Adriana Amaral, estou aqui com a Marta Magalhães, para a gente falar um pouquinho de Gestalt terapia e psicologia do esporte. E nós pensamos em começar falando de campo. Acho muito que porque o campo é meio que começar pelo início. Não sei se você pensa assim, Marta. Quando eu falo de campo, eu penso começar do início, porque para a gente começar um trabalho com alguém, precisa ter essa compreensão do contexto, né, do entorno. Acho que as ferramentas que a gente vai usar para coletar informações, né, para entender esse atleta, tem muito a ver com o campo, né? Acho difícil a gente começar falando de Gestalt, de psicologia do esporte, sem ter essa noção de que precisa ter uma ideia do que acontece com esse atleta, que não é só atleta, que é mais um monte de outras coisas em vários outros contextos. O que você acha? Eu total acordo, porque eu penso que o campo influencia demais o comportamento do indivíduo, né? E ainda mais agora, pós-pandemia, que a gente... Pós não, né? Nós estamos dentro dela, ainda. mas dentro dela ainda, mas hoje podendo sair um pouco mais. Então, querendo ou não, muitos comportamentos mudaram e estão mudando, né? Essa força do campo é uma força extremamente que nos influencia e nós também influenciamos os outros. Então, muito bem-vinda essa função para o nosso comportamento, né? E acho importante a gente falar o que é campo, né? Eu me lembro que eu já, enfim, nas minhas conversas, supervisões, enfim, com psicólogos, não necessariamente do esporte, uma psicóloga uma vez falou para mim assim, tudo é campo, é o campo, é o campo, olha o que está acontecendo no campo, o que é isso de campo? Né? E a gente fala com muita propriedade, porque a gente acaba incorporando muito esse conceito, né? Mas o que é campo? De onde vem esse fundamento, né? Que eu acho que é uma das bases da Gestalt terapia. Acho importante também a gente falar um pouquinho para quem está ouvindo. O que é isso? Então, o que eu tenho hoje na minha memória, de forma mais fácil, é o Kurt Lewin, lá no século XX, né? Ele trazendo essa história do campo, a pessoa mais o meio. E a pessoa, quem ela é, qual é a genética dela e o que ela aprendeu. E o campo, quem são essas pessoas, quais são esses objetos e quais as interações possíveis, pensando lá no século XX. Quando eu venho para cá, para o século XXI, eu fico pensando muito no que o Ponciano, que a gente tanto ama, né? Ponciano Ribeiro. Jorge Ponciano Ribeiro. Ele traz essa visão do campo como uma atualização do que está acontecendo na sociedade, né? Então, o quanto isso influencia a nós e o quanto nós influenciamos o outro. Então, o campo nada mais é do que esse sujeito num dado local influenciando e sendo influenciado. Bem-vindo ao contato, né? Isso. Você falou do Kurt Lewin, eu acho o Kurt Lewin genial, assim, no que ele estudou, no que ele contribuiu, né, para a psicologia. É um dos psicólogos aí lá da época da psicologia da Gestalt, né, que não é Gestalt terapia, mas que influencia muito a Gestalt terapia. E ele fazia esse estudo de campo, né, com uma base muito matemática, né, muito física. Ele representa mesmo, ele quer que eu desenhe, né? Ele bota no papel o que é esse campo, né? E aí a Gestalt se apropria, né, desse conceito. Eu acho que fica claro da gente ver quando ele desenha, quando ele faz essas figurinhas, né? E a gente vê a pessoa em interação, e que também é uma coisa básica da Gestalt, né? O Ponciano, mesmo como você disse, reforça muito isso de que nós somos seres em relação, não tem como pensar o indivíduo sozinho, né?
Até aqui no livro dele, Conceito de Mundo e de Pessoa em Gestalt Terapia, Revisitando o Caminho, que eu gosto muito, lá na página 55, ele vai falar que o mundo é um campo em ação. Nós somos um subcampo nesse campo maior, vivendo em permanente troca, em permanente intra-relação campo, organismo, meio, né? Então, qual a importância da gente ter essa noção de que nós somos seres em relação, de que nós estamos influenciados por forças externas e internas, né? Que são forças do ambiente e forças nossas mesmo, coisas que acontecem dentro da gente. No esporte, por exemplo, seja de alto rendimento, seja em outra área de atuação, é importante a gente pensar nisso, né? Você sabe que quando você fala isso, eu fico pensando, né, a nossa responsabilidade enquanto psicólogo de ajudar esse indivíduo, esse atleta, a encontrar quem ele é, né? A se responsabilizar pelas suas ações. E a responsabilidade nada mais é do que habilidade para responder. E ele precisa compreender quais são as habilidades que ele tem e quais são as habilidades que ele precisa melhorar. Por quê? Quando ele está numa piscina, quando ele está numa quadra, quando ele está num campo, quando ele está num parque, fazendo uma caminhada, ele carrega consigo aquilo que ele tem da sua genética, aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele vai trocando ali nas relações. E o quanto disso é impactado pelo meio, né? Se ele tem uma figura ali que é ameaçadora para ele, pode não ser para o colega dele, porque a história de vida dele tem uma situação e a história de vida do colega tem outra. E isso tudo é uma discussão muito a longo prazo. Mas como aqui a gente está num jogo de palavras e de ideias, a gente tem que começar a pensar o quanto esse campo impacta. E quando você traz essa citação das ações, nós precisamos entender hoje o quanto nós estamos sendo impactados pela sociedade do desempenho. Temos que ter tantas publicações, temos que ter tantas horas, temos que dar conta disso, daquilo e mais aquilo outro. Daqui a pouco a gente está adoecido e não consegue dar conta de nada, porque não consegue compreender o próprio universo, o próprio campo, foge dos limites necessários. Então, de novo, eu volto a falar, são jogos de palavras, jogos de ideias, mas para se pensar com muita calma que campo é esse que nós queremos privilegiar, que campo é esse que nós queremos cuidar e qual campo nós queremos extinguir do nosso processo, né? Sim, perfeito. E quando você fala isso, tem um conceito também que vem lá dessa teoria do Kurt Lewin, que o Ponciano também, sempre ele, né? A gente sempre tem o Ponciano aí como uma referência, que ele explica bem. Eu gosto muito de usar esse conceito para entender os grupos esportivos, mas a gente pode entender muito também no individual, que é o conceito de campo geográfico, campo psicológico e campo comportamental, né? É isso que você falou. Às vezes, dois atletas, né, numa mesma situação, vão ter comportamentos completamente diferentes, porque tem a ver com isso. O campo geográfico é aquele lugar físico, né? Estou aqui nesse estádio, que não tem ainda representação nenhuma, significado nenhum, né? E a partir se torna campo psicológico a partir dessa significação que a gente vai dando, né? E aí vem com todo esse histórico, né? O quanto que a torcida influencia, o quanto que meu pai me incentivou ou não, né? Toda essa lesão, enfim, tudo que veio construindo aquele atleta até ali, que vai dar um sentido para aquele lugar físico. Simplesmente ele se torna de campo geográfico a campo psicológico. E o comportamento vai ser uma função disso, né? Vai virar um campo comportamental. Eu vou agir naquele meio físico a partir dessas significações psicológicas que eu dou para esse campo, para esse lugar onde eu estou, né? Eu acho isso fantástico, é bem simples, eu acho, de entender e ajuda muito a gente a entender esses comportamentos no esporte, né?
Porque, na verdade, o psicólogo do esporte tem o seu setting terapêutico exatamente onde o atleta está, né? Uhum. Sim. E é neste lugar que é o nosso campo vital, né? E nós fazemos parte desse campo mais do que Pois nunca, é. né? E o quanto também somos impactadas, e o quanto também impactamos, e a necessidade, né, de fazer terapia, de fazer Sim. supervisão, de participar de grupos de estudos e Uhum. entender que o ser humano é um território sagrado e que Uhum. merece todo o nosso cuidado, né? Uhum. Eu gosto muito de uma frase que a Beatriz Cardella usa, que ela diz: o curador e o ferido se unem, né? Uhum. E essas trocas faz ambos crescerem e o campo ficar mais harmônico. Sim. Então, bem-vindo, né, ao nosso processo em busca da homeostase, em busca de uma autorregulação. Uhum. Futuramente, eu pretendo mostrar o trabalho que você acompanhou comigo do ciclo da autorregulação, Sim, que, sim. que tem todo esse cuidado, que é um trabalho baseado no Joseph Zinker e no Jorge Uhum. Ponciano Ribeiro, que são os nossos queridos de cabeceira, né, Adriana? É. Vamos deixando de gostinho aí para quem for ouvindo, né? É um trabalho que Isso. acho que precisa de mais base para poder entender o que que é isso, né? A gente precisa, acho que, falar de outros temas antes, né? Sim, Mas que é sim. isso, né? A base do nosso trabalho. Agora, uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, Marta, é assim, tendo em mente esse conceito de campo, que não dá para individualizar o atleta, a gente precisa entender esse contexto, essas forças, como que a gente pode coletar essas informações, fazer esse diagnóstico, entendendo esse campo, né? Que ferramentas que você usa, por exemplo, vou falar um pouquinho das que eu uso também, para poder ir além, né? Não pegar o atleta, estou ansioso, é ansiedade pré-competitiva, e dar um relaxamento e pronto. Não é isso, né? Não. Como que a gente pode ir além? Na verdade, eu gosto bastante de a anamnese. Ela é a mais completa possível, a melhor. Mas quando você está dentro de uma modalidade esportiva, principalmente de alto rendimento, ou até em Uhum, prática de tempo livre, que você está caminhando uhum, no bosque ou no parque com alguém, uhum, eu gosto de dividir em algumas partes. Por exemplo, observações informais, que é sim. aquela que você está ali olhando, caminhando, observando, Uhum. trocando falas é, informalmente, e que você Deixa está eu só, guardando no seu arcabouço. deixa eu só abrir um Você parênteses, porque só para complementar o que você está falando, porque é isso, às vezes a gente está na beira do campo, da quadra da piscina, olhando o treino, observando o treino, e quem passa de fora e não conhece, tá ali, ó, não está trabalhando não, psicólogo, né? Está ali só sentado olhando, conversando. O quanto isso é é, rico, né? Essa observação informal. Fecha mal parênteses. sabe o quanto nós estamos ali mergulhados na nossa É, atenção, né? é. Depois, a observação formal, que é aquela para compreender esse meio, né? Porque Uhum, eu gosto de trabalhar com a comunicação verbal, não verbal e sistêmica, que é uhum, compreender esse meio. Após as observações, a anamnese em si, uhum, depois roteiro de entrevista continuada, por quê? Porque somos seres em movimento, somos seres dinâmicos e mudamos a cada momento, uhum, e também tentar compreender um pouco desse genograma sistêmico dele enquanto indivíduo, dele uhum. enquanto família e dele naquela modalidade. E o genograma, para quem não conhece, né, eu gosto de explicar bem leigamente, assim, é como se fosse uma árvore genealógica, né, que a gente vai entender a Perfeito. configuração da família, mas com muito mais profundidade para entender essas forças desse campo, né, inclusive de transmissão geracional. E também um recontar de histórias, né? Então, esse
ele faz um trabalho do que ele se lembra, depois ele vai conversar com a sua família, ou com o seu técnico, ou com a sua equipe, quando nós fazemos, a gente pode fazer o genograma dele, indivíduo, dele, família, dele enquanto esportista, né? Dele enquanto profissional, enfim, né? Depende quem é esse indivíduo e o que ele precisa. Do que quer trabalhar ali, né? O que ele quer. E aí, a partir daí, a gente consegue levantar muitas informações e, com esse movimento, ele vai ampliando a sua consciência, ele vai tornando aquilo mais próprio, mais dele, né? Quanto ele consegue enxergar qual é o movimento dele naquele lugar. Quais pessoas que influenciaram, quais pessoas que ainda influenciam e quais aquelas que ele busca como influência. Então, nós ficaríamos aqui horas e horas e horas, mas é mais ou menos essa a ideia. Mas para quem não domina o genograma ainda, eu acho que se você fizer uma boa anamnese, né, você não chega exatamente nas mesmas questões, mas você consegue mapear bem também esse atleta, né? O que eu acho uma boa anamnese? Desde a história familiar, e aí você pode entrar um pouco nisso, né? Quem são seus pais? São separados, são casados, fazem o quê? Tem irmãos, não tem irmãos? É mais velho, mais novo? Com isso, às vezes até eu já faço um genogramazinho básico, né, para entender o lugar desse atleta na família. As expectativas, como é que foi a entrada no esporte, né? Essa família incentivou, não incentivou? Tem alguém que era atleta que te incentivou a ir praticar? E aí, quando a gente entra na história no esporte, como é que começou, de onde surgiu? Já praticou outras modalidades? Já foi, se for o caso, né, em outras funções, em outras posições dentro desse grupo? Já teve lesão? Qual foi o resultado mais expressivo? Tem muita coisa para a gente explorar, né? Onde mora, com quem mora, quais são as condições de moradia, vida escolar. Estudou até que série, ainda estuda, faz faculdade, quer fazer, não quer? Porque eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que eu trabalho muito com os atletas, né? A vida de atleta é curta. O que você tem ainda, né, como plano B, como paralelo aí para a sua vida? Histórico médico, né, biológico, de doenças na família, doenças próprias, lesões, medicação, alimentação, sono. O campo é muito extenso, né? E a gente precisa mapear essas informações aí para entender quem é esse atleta que vai com toda essa bagagem para essa competição, ou que seja para ir caminhar no bosque, para ir fazer uma aula de dança, né? Para uma iniciação esportiva no clube da esquina. São informações muito importantes que muitas vezes a gente esquece, né, de perguntar. Ou às vezes não tem tempo mesmo, mas a gente tem mecanismos para coletar também. Eu tenho um roteiro de entrevista sistematizado, por isso que eu disse que e ele tem por partes, né? Desde os dados pessoais até o que ele está no aqui e agora. Então, ele passa por todos esses caminhos que você disse, e a partir deste mapeamento psicológico, nós vamos fazendo a entrevista e atualizando cada tempo. Então, e cada vez que atualiza, eu percebo, e nós percebemos, né, a troca, e ele consegue ampliar um pouco mais dele. Isso é muito legal, porque a partir daí é que nós traçamos os objetivos, as metas e as estratégias para o trabalho. Perfeito. Tá? E que dá para perceber como envolve a consciência, né? Consciência de si. Com certeza. Então, bem-vindo, né, ao nosso trabalho inicial. É isso, Adriana, que expectativa nós temos, né, de ser aceito, de ser reconhecido, de ser visto, né? Qual é a consciência que eu tenho de mim, o quanto eu consigo me ver, o quanto eu consigo me reconhecer, para não ficar só na expectativa do outro, né?
Sim. E o quanto, às vezes, a gente pega um comportamento, é um atleta problema, é um atleta agressivo, né? E pega isso e patologiza esse atleta. E se a gente for olhar o campo, muitas vezes tem questões ali que vão ajudar muito a gente a entender essa agressividade e, às vezes, até a fazer uma intervenção mais direta, né? Sobre essa agressividade, algum reflexo de alguma coisa que está acontecendo, enfim, e poder ir mais diretamente no que está, não quero trabalhar com a ideia de causa e efeito, né? Mas no que pode estar provocando também esse comportamento. Lembrando lá do campo geográfico, psicológico e comportamental, né? É uma função, né? O nosso comportamento é uma função desse campo, né? É muito importante que a gente tenha consciência do que é que aconteceu com aquele indivíduo, a serviço do que está essa agressão, né? E ajudá-lo a perceber esse comportamento e ver o quanto ele gosta ou não daquele comportamento, de onde vem isso, e o quanto ele pode alterar esse comportamento a partir do momento que ele reconhece isso como algo que não é tão positivo para a sua função ali dentro da equipe ou dentro do seu trabalho, mesmo que seja individual, porque, querendo ou não, ele está em contato com ele, com o outro e com o meio, sempre, né? Perfeito. Exatamente. Não é isso, Adriana? Acho que dá para entender por aqui, porque temos muita coisa, né? Mas eu acho que deu para entender um pouquinho, espero que tenha dado, né? Por que eu falei que a gente ia começar do início falando de campo, né? A gente fala de toda essa compreensão e a partir daí vem os outros conceitos, os outros pontos de vista, né? Os outros ângulos para compreender esse atleta. Sim. Tá ótimo. Ficamos por aqui? Sim. Vamos convidar aí as pessoas para assistir os próximos, mais conteúdos para conversar, né? Isso aí. Tem muita coisa, até porque é um campo muito novo, né, dessa relação da Gestalt com a psicologia do esporte. Sim. Acho que a gente tem muita coisa para pensar e para convidar também quem se plantou uma sementinha aí, abriu um comentário para quem está ouvindo, entrar em contato com a gente, discutir, né, construir isso juntos. Eu gosto muito de fazer isso, essa troca, né? Será um prazer essa troca, né? Porque tudo que vem acrescenta, nos enriquece, né? Com certeza. Então tá, até a próxima. Até, beijo, tchau. Beijo, tchau. Mobilize, gestalteando a psicologia do esporte.